Olá, eu sou a professora Adriana Moura e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre interações síncronas e assíncronas. Então, a gente sabe que essa interação entre professor e aluno é muito importante. É muito importante que o aluno ele participe durante a aula, né? Porque justamente essa participação e essa interação são muito importantes para a fluidez desse processo de ensino-aprendizado. O aluno que interage, que participa, que colabora, ele de fato se torna ativo no seu processo de aprendizado. E assim, a aula fica mais dinâmica, ela torna-se mais proveitosa e mais interessante para todos. Como é que a gente pode fazer isso? Chamar esse estudante para participar durante as nossas aulas, tanto de forma síncrona quanto assíncrona. Existe uma ferramenta que ela chama Padlet, que nada mais é do que um grande mural, né, de construção coletiva online, que pode ser editável e também compartilhável entre os estudantes e com o professor. Nesse grande mural, tanto professor quanto estudante podem postar imagens, vídeos, áudios, textos, PDFs, enfim. Inclusive podem desenhar nesse grande mural. Você pode usar esse grande mural em vários momentos na sua aula. Então, por exemplo, você pode usar como uma ferramenta pré-aula, ou seja, de repente você faz uma sala de aula invertida, envia uma série de atividades utilizando o Padlet. Você insere lá PDFs, vídeos, enfim, textos que esse aluno deve ler e estudar antes da sua aula. Ou então, você pode enviar esse mesmo material na plataforma da faculdade ou da sua escola, ou enfim, no e-mail do aluno, Google Classroom, você manda os vídeos, os áudios, tudo para ele e depois você pede para ele de forma ativa, né? Ou seja, uma participação ativa dele, ele vai postar alguma coisa no mural. Então perceba, você pode ter uma sala de aula invertida dentro do Padlet ou então você pode fazer com que o Padlet seja um local onde ele vai inserir uma informação que ele aprendeu ou uma informação complementar sobre aquele conteúdo pré-aula. Outra forma é utilizar o Padlet, por exemplo, em forma síncrona, tanto o professor e aluno construindo juntos, como, por exemplo, no PBL, que é uma forma de metodologia ativa chamada Problem Based Learning. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor sobre o PBL. Ou então, uma outra forma é no final da aula, no pós-aula, na verdade, quando você pode solicitar para o seu estudante que ele construa um mural com o que ele aprendeu durante a aula, ou de repente com informações complementares sobre aquele conteúdo. O que é o PBL que eu acabei de falar? O PBL é o Problem Based Learning, é um tipo de metodologia ativa muito empregado, principalmente em faculdades da área de saúde. Nessa metodologia, o professor, tutor no caso, ele se reúne com um pequeno grupo de estudantes e aí ele vai discutir um caso-problema. Então, existe um encontro no início da semana para discussão desse caso-problema e aí, há cerca de uma semana depois, existe o fechamento desse caso, quando os alunos apresentam as soluções para aquele problema. Normalmente, como é feito presencialmente, existe um secretário, designado entre os estudantes, entre aquele pequeno grupo, um secretário e um coordenador. E durante esse processo em que há a leitura da atividade, a leitura do problema, a identificação das palavras desconhecidas, a discussão dos objetivos, dos problemas ali daquele caso, o secretário ele vai escrevendo no quadro e vai discutindo, fazendo um brainstorm com os estudantes. No ambiente virtual, isso fica mais complicado você fazer essa interação. Então, o Padlet pode ser uma solução em que o secretário, o professor compartilham essas informações e compartilham ali o mural e vão montando essa atividade no Padlet, criando ali uma aba com objetivos, com o caso, e o estudante vai sendo visualmente guiado durante essa atividade. Depois, é claro, é possível exportar como PDF e guardar aquelas informações. Agora aqui tem um outro exemplo de Padlet que a gente vai explorar um pouco melhor. Aqui nós temos uma atividade, por exemplo, sobre DNA que o professor fez e ele colocou um link para uma enciclopédia, um GIF, uma imagem,
outra imagem, enfim, um vídeo, ou seja, ele inseriu várias informações pré-aula para aqueles estudantes se prepararem para a aula do dia seguinte, por exemplo. Então, esse grande mural, ele tem vários estilos, ele é plenamente editável, pode ser uma construção individual do professor ou de um aluno, ou, de repente, uma construção coletiva, onde todos participam na construção dessa atividade, desse mural. E você pode compartilhar essa atividade com colegas, com demais professores ou até mesmo com toda a sua turma. Então, é claro, para entender, a gente vai partir para a mão na massa. Então, é muito simples. Vamos lá em www.padlet.com. Eu já tenho o cadastro, então ele entrou automaticamente, mas lembrando sempre que é necessário o cadastro do professor previamente. Nesse momento, abriu aqui os Padlets que eu já criei, ok? Então, eu vou primeiro acessar esse Padlet que eu acabei de mostrar para vocês. Então, veja que eu tenho uma imagem que se mexe, né, que é um GIF. Eu tenho todas essas imagens aqui. E eu posso compartilhar com meus estudantes. Mas para aprender um pouquinho mais, a gente vai construir um Padlet juntos, tudo bem? Lembrando sempre que você pode ampliar, olha só a imagem, colocar play, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar para a gente ver esse Padlet já montado na versão estudante. Então, eu vou compartilhar com o meu estudante, eu cliquei aqui em cima em compartilhar, vim aqui e obtive o link para transferência. O link foi copiado, eu venho agora aqui numa outra aba e vou colocar aquele link que eu acabei de copiar. Esse link pode ser transmitido pelo chat do Zoom, ele pode ser transmitido por e-mail, ele pode ser colocado na plataforma da escola ou da universidade. Então, eu vou colocar lado a lado a aba do professor à esquerda e do aluno à direita, como a gente já está acostumado. Então, aqui é como o aluno está vendo. O aluno ele pode adicionar também informações. Então, eu vou clicar aqui como aluna, né? Aparece aqui anônimo, porque eu não estou logada, e de repente eu coloco uma informação aqui. Percebam que a informação aparece imediatamente no quadro do professor e também, se tiver outro aluno logado, ele vai ver da mesma forma. O aluno, ele pode inserir também, de repente, imagens, links, vídeos, o que ele quiser. Então, ele vai participando na construção desse mural com demais colegas e com o professor. Então, eu vou fechar essa aba aqui, que acho que a gente já teve uma visão geral, em que é uma coisa construída coletivamente, simultaneamente, e eu vou construir um Padlet com vocês. Então, eu vou fechar e venho aqui para criar um novo Padlet. Criar um novo Padlet. Vocês percebem que de início eu tenho várias opções. Eu posso vir aqui e construir um mural, uma tela, uma lista, de repente uma grade, uma linha de tempo, enfim, eu escolho o que estiver mais apropriado para aquela aula minha. Eu prefiro a tela porque você pode colocar em qualquer lugar e mover as imagens como você quiser. Então, vou escolher selecionar e vai abrir o meu Padlet. Ele já vem com fundo, mas é plenamente editável. Então, aparece aqui na imagem a opção de escrever um nome. Então, o meu tema de hoje vai ser sobre Grécia, ok? Então, eu venho aqui, eu posso colocar uma descrição, vamos dizer, vou colocar só que é sobre história, na aula de história, hipoteticamente. Eu posso escolher, inclusive, um ícone, né, se eu assim quiser, não vou colocar nenhum. Eu posso escolher o fundo, o papel de parede, e aí eu vou colocar outro papel de parede. Eu vou colocar, na verdade, uma textura aqui, azul, para combinar com a Grécia. E aí eu venho aqui, eu posso escolher as letras, tá? Eu posso colocar também, para exibir o nome do autor que está escrevendo no quadro, se eu tiver vários estudantes fazendo atividade, eu posso deixar ter comentários, exigir aprovação, se assim vocês preferirem, e também posso deixar o estudante interagir, curtindo, ou colocando estrelinhas, ou votando sobre cada uma das informações que eu vou colocar nesse mural. Então, vou continuar aqui, ok, próximo, começar a publicar. Então, eu fiz aquele quadro inicial, aquelas informações iniciais básicas, e eu vou abrir uma outra aba, porque eu vou compartilhar e a gente vai poder ver na opção estudante e sempre na opção professor. Então, eu venho mais uma vez em copiar link, eu copiei, e aí, olha, eu vou colocar aqui o link e automaticamente vai abrir o Padlet
como estudante. Então, eu posso compartilhar com a minha turma e ir construindo isso ao mesmo tempo. Então, à direita, nós temos o aluno e na esquerda, o professor. O professor ele pode vir aqui, de repente, clicar no mais e vai surgir essa pequena aba. O nome está aqui porque ele está logado, tá? Então, eu posso inserir, de repente, uma informação e essa informação aparece também na tela do aluno. Agora, veja só. Se eu coloco aqui como aluno, eu estou como anônimo. Por que eu estou como anônimo? Porque o estudante não está logado. Ele tem a opção de participar sem estar logado, ou se ele quiser fazer o login, ele clica aqui e aí ele faz o login para aparecer o nome, tanto no Google quanto Apple, Microsoft ou até mesmo com a senha do seu Padlet. Vamos voltar aqui. Ok, então como professor, eu vou querer inserir mais coisas. Perceba que eu posso fazer aqui com esse símbolo o upload de informações, eu posso colocar um link, de repente buscar um vídeo, tá? E quando eu clico nesses 3 botãozinhos, vai surgir uma série de opções, ou seja, upload, link, posso pesquisar no Google, posso tirar uma foto agora, tá? Posso fazer um filme com a própria câmera do computador também, posso deixar de repente uma instrução com voz, então explicar direitinho a atividade que eu deixei, posso gravar a tela, posso colocar um desenho, tá? Pode adicionar o lugar, inclusive ter interações com outros Padlets. Então, para ficar mais fácil, eu vou começar aqui e vou pesquisar no Google. Vai surgir essa opção e aí como eu quero falar sobre Grécia, eu vou colocar aqui Grécia, ok? Imagens. Percebam que tem uma série de imagens aqui. Para colocar no Padlet é muito simples, é só eu clicar. Então já surgiu a imagem, eu posso inclusive colocar uma legenda para essa imagem, surge aqui como estudante. Eu posso também mudar um pouquinho, olha, eu posso deixar de repente ele maior ou menor, tá? Eu posso mexer aqui na cor dele, desse meu sticker, por exemplo, deixar ele amarelo. Então, né? E como estudante, se eu tiver gostado de repente dessa imagem do colega ou do professor, eu venho aqui em like e aparece o like do lado, tá? Eu posso também escrever um comentário sobre a imagem, posso pedir para o meu aluno, escreve um pouco sobre essa imagem, de onde é, o que é. Então, tem essa opção também. Como estudante, a mesma coisa, tá? Eu posso ir criando atividades. Então, vamos colocar aqui uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem fazer a pesquisa, vocês, caso não encontrem em português, Grécia, vocês procurem em inglês. É muito comum que você procure uma palavra em português e simplesmente não apareça, mas em inglês tem mais opção, tá bom? Então você pode, de repente, vir na web e procurar Grécia, para você procurar um texto, um vídeo sobre turismo, aqui uma página sobre turismo, eu como estudante estou acrescentando e está também aparecendo na minha tela do professor. Então, acho que isso ficou bastante claro, direitinho como funciona. Então, tanto como estudante como como professor, eu posso vir aqui, de repente, no Google ou até mesmo no YouTube, buscar um vídeo sobre Grécia. E aí, basta copiar o endereço eletrônico para criar o link para esse vídeo do YouTube. Então, você vem aqui no link, copia, insere aqui o link e automaticamente aquele vídeo ele vai aparecer aqui, ok? Mas digamos que não é a melhor opção, não gostei desse vídeo, vem aqui em deletar, ok, ele é deletado, tá? Então é muito tranquilo da gente poder incorporar tanto vídeos, quanto áudio, quanto imagem, quanto foto da gente e desenho também é super interessante. Olha só, imagina que você quer que seu aluno desenhe alguma atividade ou faça uma conta de matemática que precisa ele desenhar. Eu venho aqui em desenho naturalmente, normalmente e salvo, aparece lá. Então é uma ferramenta incrível para fazer murais de todos os tipos. E você pode também pedir para o aluno de repente correlacionar uma informação postada com a outra. Como? Você vem aqui na imagem, clica aqui em 3 botõezinhos e aí você vai poder tanto mudar a cor, editar, enfim, trazer para frente, para trás, transferir, copiar, excluir, mas tem uma opção de conectar publicação. Então, de repente, se um quadro tem a ver com o outro, né, você quer fazer tipo um mapa mental, você clica e conecta essa imagem, por exemplo, a essa. Aí vem a setinha. Então, é uma ferramenta incrível, tá? Que você pode fazer diversos murais e para compartilhar, lembrando, você vem compartilhar.
Quando você vem compartilhar, você pode adicionar membros por e-mail, por nome. Também tem a opção de tipo de privacidade. Então, nesse caso, ele está como secreto. Eu posso alterar a privacidade, ele pode ser público, ele pode ser privado, ele pode exigir senha, por exemplo. E também o que esse estudante, o que esse participante desse mural pode fazer. De repente, ele pode escrever, ou ele pode só ler, ou de repente só editar, ou também editar no caso. Tá? Então, eu posso alterar tudo isso. Vou voltar. Para compartilhar, lembrando, eu posso compartilhar de todas essas formas, tá? E também eu posso salvar como imagem, como PDF, como Excel, imprimir, bem interessante para guardar essas informações. Então é isso. Basicamente é um mural que pode ser empregado então tanto no pré-aula quanto no aula e no pós-aula. Quais são as vantagens e as desvantagens do Padlet? Primeiro, que é muito intuitivo, é muito fácil, então alunos de diferentes cidades podem participar. Não é necessário você fazer o registro para participar, agora é sempre recomendável para aparecer o nome do aluno. Ele é compartilhável, então você pode fazer atividade com vários alunos da sua turma ao mesmo tempo, postando, interagindo, comentando, tá? E você também pode fazer de forma assíncrona ou síncrona, ou seja, você pode deixar esse mural aberto para o estudante ter acesso no pré-aula e postar uma informação ou algum conteúdo, ou no pós-aula para deixar lá um vídeo interessante, ou de forma síncrona, interagindo ali ao mesmo tempo com o estudante na construção desse grande mural. Ele pode ser protegido com senha, de ser deixado privado ou público, isso também é interessante se houver algum conteúdo ali que tem que ficar restrito àquele grupo de estudantes, e você pode exportar esse conteúdo para o seu computador, o que facilita bastante se você quiser imprimir e fazer anotações, tanto você quanto o estudante. Eu recomendo o Padlet para uma atividade coletiva, mas lembrando também que o estudante ele pode utilizar como uma ferramenta individual, ou seja, se ele é bem visual no seu processo de aprendizado, ele pode criar um grande mural ali e colocar vídeos, textos, artigos sobre o tema e depois sempre acessar para poder estudar e revisar esse conteúdo. Ele é gratuito até certo ponto. Isso faz com que você utilize ele tranquilamente na maioria das suas atividades, mas é importante lembrar que ele tem um limite de quantidade de Padlets que você está fazendo ao mesmo tempo, assim como a quantidade de megabytes, ok? Então fica atento a isso e escolha a melhor forma de você trabalhar o Padlet. Então, obrigada, espero vocês nos próximos vídeos.